Bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o nosso canal Viver Brasil, seja pelos canais 9 ou 527 HD da Claro Net, aqui em Belo Horizonte, em Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, Juiz de Fora, Ipatinga, Governador Valadares, Uberaba, Uberlândia. A cada um de vocês que assistem o canal Viver Brasil pelo YouTube ou acompanha pelas redes sociais, o nosso muito obrigado. Hoje a gente tem um convidado aqui para lá de especial, uma pessoa que carrega Minas Gerais ao longo da sua trajetória, nasceu aqui em Belo Horizonte e se tornou uma das figuras mais reconhecidas do jornalismo brasileiro, sem morar no Brasil, mas como uma das figuras mais importantes da nossa comunicação. Lucas Mendes, nascido aqui em Belo Horizonte, mora há praticamente 50 anos em uma das capitais do mundo, que é Nova York, mas tem Belo Horizonte como a sua principal porta aí de saída para o mundo. Não, é uma referência. Muito obrigado pela apresentação. Eu nunca participei de um programa que tivesse meu próprio nome. Tá vendo? É uma homenagem muito simpática. Muito obrigado. Então esse é o especial Lucas Mendes e não poderia ser diferente por tudo que você tem feito aí ao longo da vida como comunicador, como jornalista. Como jornalista. Exato, ao longo da vida. Eu queria que você falasse, Fernando Rocha, também um representante. Um auxílio luxuoso aqui para entrevistar o nosso peso pesado do jornalismo, né, Gustavo? Fernando Rocha, outra figura que conseguiu fazer uma trajetória linda na comunicação, saindo de Belo Horizonte, atuando aí na principal emissora que a gente tem no Brasil, na Rede Globo, ao longo de 30 anos, em São Paulo. E agora, desde janeiro de 2022, oficialmente como TV, está aqui comandando Saúde e Bem-Estar no canal Viver Brasil. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a saída de Belo Horizonte, 50 anos atrás, esse período em Nova York, uma das cidades que mais pulsam o mundo concentradamente. Como é que foi sair de Belo Horizonte, chegar em Nova York, ao longo desses 50 anos, fazer um dos programas mais interessantes da TV brasileira, que era o Manhattan Connection? Você sabe que eu escolhi, quando eu comecei no jornalismo, eu sempre quis ser repórter, porque eu sempre preferi perguntar do que falar. Eu nunca me dei bem respondendo, não. Mas então, para chegar lá, eu morei em Belo Horizonte até 21 anos. Eu saí. Você formou aqui? Formei em nada. Quer dizer, formei no colégio de aplicação, eu queria ser diplomata e eu tinha me apaixonado pelo Rio. A primeira vez que eu vi, duas cidades que eu apaixonei assim, vi e falei, eu vou morar aqui. Uma foi o Rio, outra foi Nova York. Eu cheguei, vi o Rio e falei, pô, isso aqui é a coisa mais linda que eu já vi. E, de fato, 6 anos depois, eu tinha um grande amigo lá, Ricardo Montijo, que era jornalista. Então, eu fui para lá. Eu fui e comecei a me virar e fui revisor de publicidade, fui guia de turismo e tentava, mas eu não tinha grana para pagar os cursos para fazer o Itamaraty. Fazer o curso também eram caros. Então, o Ricardo trabalhava em jornalismo, trabalhava nos blocos. Ele falou, Lucas, tem uma vaga lá. Do Paulo Henrique Amorim saiu, foi para Abril. Eu falei, ô, Ricardo, eu não sei escrever, não. Eu não sei fazer. Ele falou, todo mundo sabe escrever. Não tem problema nenhum. E colou. 6 meses depois, 3, menos que isso, contratado, aí gostei, desisti do negócio de diplomacia. E apareceu um convite, uma bolsa, ganhei uma bolsa bacana, de uma forma inesperada, para ir para os Estados Unidos. E eu embarquei, disse em Nova York, falei, esse lugar também, eu estou aqui, também eu vou morar aqui. Com quantos anos você desceu pela primeira vez em Nova York? Isso foi em 69, então eu tinha 24 anos. 24 anos. Foi aí que começa a sua vida no jornalismo, para valer? Não, eu passei 4 anos na Bloch. Aprendi reportagem aqui no Rio de Janeiro. Okay. Aprendi a fazer reportagem ali no Rio, com fatos e fotos. Eu tinha
time de professores fantástico. Alberto Dines era o primeiro editor. Tem um grande amigo do Paulo César até hoje, que o Paulo César fala que hoje, aos 90 e tantos anos, ele está um brinco, que você deve conhecer também, que é o José Rodolfo Câmara. Pois é, o Zé Rodolfo Câmara. O Zé Rodolfo Câmara ele era daqui. E da Manchete. Da Manchete. Da Manchete. É, isso mesmo, da Manchete. Mas eu tinha lá o Dines, tinha o Cláudio Melo Souza, tinha o Itamar, que foi dirigir o Fantástico. Coni já estava lá? O Coni, mas o Coni era homem do Adolfo. O Coni não tinha entrado. O Coni entra na Manchete quando eles vão para a praia do Russell. E eu estava lá Aquele prédio grandão lá. É, eu estava na sede antiga. Então, esses foram os primeiros 4 anos. É. E aí, Sérgio Augusto também, desculpa, os primeiros 4 anos. E aí, nesse momento que você está na Bloch, durante os primeiros 4 anos, foi surge 68. a oportunidade de você ir para Nova York. Isso. E aí você chega Não era lá. Nova York, era uma bolsa de estudos com base em Minneapolis, chamado World Press Institute, que Ok. levava 15 jornalistas de 15 países diferentes para uma lavagem cerebral muito bem bolada. Durante um ano, era todo mundo a bandão de esquerda, com 2 exceções que eram de países comunistas, todo mundo era de esquerda, os caras dos países comunistas eram de direita. Então, eles nos levavam para lá, e falavam, porque a gente só tinha mania de levar gente para os Estados Unidos, mostrar como são bacanas, como eram uma democracia. E eles nos levavam para lá porque a gente falava mal dos Estados Unidos. Eles falaram, não, a gente gosta do Allende, eu gosto das casas, Chile, Cuba. Então, eles levaram para lá, fizeram uma lavagem cerebral e não apagaram tudo, mas ele te conquista porque eles te levam para a Suprema Corte. Você passa uma semana trabalhando na revista americana, passa outra semana trabalhando no interior dos Estados Unidos, no jornalzinho. E você percebe que aquela visão nossa maniqueísta, que é da esquerda, radical, é uma bobagem. Então, você aprende que ali tem uma superdemocracia, que hoje está ameaçada, mas e funciona, uma bolsa. E daí você começa a trabalhar na Globo lá, já em Nova York, você começa na Globo em Nova York? Quando acaba a bolsa, os blocos perguntaram, você quer ficar aí? Nós estamos abrindo um escritório, você seria o primeiro correspondente? Eu falei, quero muito. E fiquei 6 anos com eles. Na Bloch. Na Bloch, de Nova York, muito, muito bem tratado, eles tinham um ótimo escritório. Quem estava muito conectado lá era o Juscelino. Morou lá uns tempos e os blocos sempre mandavam dar atenção a ele. Juscelino Kubitschek. Kubitschek, Juscelino Kubitschek. Uma vez eu trabalhei para ele como secretário dele durante um mês. Motorista, secretário. Atravessamos os Estados Unidos, de São Francisco para Boston, para Harvard, Nova York. Mas, enfim, eu passei 6 anos e quando os blocos me deram um teco, eles achavam que o escritório estava muito caro, era $. Aí apareceu a oportunidade de ir para a Globo. Assim, eu dou muita sorte nessas transições, eu caio para cima. E eles me trouxeram para o Brasil, falaram, você tem que aprender a falar com televisão. Eu duvidava, porque eu nunca tinha então, voz você só para fazia isso. texto. Só fazia texto. Não era audiovisual. Não. Aí cheguei aqui, eles falaram, agora você vai fazer um estágio com nossa reportagem, vai aprender a falar com a Glorinha Boetemüller, e aí você volta. Me botaram num hotel bom, fiquei um mês aqui, era Glória Maria, Márcia Mendes, era um time de mulheres lindas, que eram repórteres e competentes, inteligentes e muito engraçadas. E eu passei uma temporada aqui aprendendo com elas, como conversar com a câmera. Nunca consegui, a Glorinha nunca conseguiu fazer milagre com minha voz, que é uma voz para dentro mesmo. A BBC, eu tinha tentado ir para a BBC me rejeitou, e depois trabalhei 13 anos na BBC. Uma experiência fantástica. E a Globo te contratou para você ficar em Nova York? Você veio para o Rio? Eles estavam abrindo o escritório de Nova York, sim. muito parecido com a Manchete. Eles estavam abrindo o escritório de Nova York. O Luiz Edgar de Andrade me conheceu ainda no escritório. Eu tenho a impressão que a primeira recomendação foi dele, que a gente conheceu, que ele estava voltando da Guerra do Vietnã.
e conhecemos em Nova York, então apareceu esse convite. E eu vim fazer um teste de câmera. O Armando Nogueira falou, tá contratado, boa sorte. E foi um começo que a gente trabalhava em filme 16mm. E aqui no Brasil as meninas saíam com 10 minutos de filme e voltavam com 3 reportagens. No Brasil, no Nova York, a primeira vez que eu fui fazer o stand-up na Casa Branca, eu queimei meia hora de filme. Eu conseguia fazer um stand-up de 3 minutos. Quando eu acertava no áudio, o cinegrafista, que também era aprendiz, errava no foco. Então, nós queimamos 30 minutos, mas filme lá era barato. O problema no Rio, no Brasil, era que filme da Kodak era uma baba. Uhum. Esses foram os primeiros passos lá. Pergunta, voltando no tempo e chegando agora. Quais foram as principais mudanças que você viu aí em relação ao formato do jornalismo, ao formato de fazer a notícia chegar? A tecnologia, obviamente. Tecnologia, essa é a principal. É isso. Mídia social fez uma revolução com a maneira que a gente colhe e distribui. Colhe informação e repassa informação. Essa transformação está em curso, concorda? Ela está acontecendo. Está acontecendo. Hoje, por exemplo, essa câmera aqui é uma coisa desse tamanhozinho. A gente trabalhava com uma câmera de $40 mil, que era uma trolha imensa. Com 6 pessoas para... Eram 4. Quer dizer, sem contar o motorista nem o produtor. Mas o câmera tinha um cinegrafista e um auxiliar. Tinha um auxiliar. Então era para uma câmera 2 pessoas. Uma câmera, 2 pessoas, muitas vezes tinha um cara que muitas vezes 3, que tinha o cinegrafista, o assistente, e é isso mesmo, 2 pessoas. Essa pergunta, dentro dessa pergunta aí do Gustavo, eu queria que você fizesse, por favor, Lucas, uma análise assim dos fatos que você cobriu hoje, entendendo o que aconteceu. Citar 2 exemplos assim de coberturas que você fez, o Jim Jones lá, aquele suicídio coletivo. Você participou também da Guerra das Malvinas. Não, Malvinas eu não fiz. Mas você foi contemporâneo da guerra. A Guerra das Malvinas... Estava acontecendo, mas eu cobria... Eu fui 13 vezes cobrir guerrilha na América Central. Salvador, 13 vezes, e Nicarágua, 4 ou 5. E que é muito mais perigoso, eu fui agora para a Ucrânia. Faz um comparativo desse período aí com a Ucrânia que você foi agora, nesse ano. Ele foi para a Ucrânia. A Ucrânia era muito mais seguro. A Ucrânia, quando eu fui para a Ucrânia, era um mês de guerra. Agora? Ano passado. Ok. A guerra estava fazendo um mês, exatamente. Começou em março e eu fui no fim de março. E a gente chegava vindo da Polônia e parava em Lviv, que era onde estava mais ou menos seguro. Tinha toda hora tinha negócio de sirene, ameaça de Moisés, só tinham bombardeado a cidade um mês antes e bombardearam no dia que a gente chegou. Nós estávamos chegando, o trem parou, ficou 4 horas parado, a gente não estava sabendo por quê. É porque a cidade estava sendo bombardeada. A gente não ouvimos nada, não tivemos ameaça nenhuma. O problema mais complicado que a gente teve foi chegar no hotel, porque a gente estava carregando uma trolha enorme e não tinha táxi, tinha um toque de recolher às 7 da noite. Você não tinha nem táxi, não tinha restaurante, você não tinha... Tudo luz apagada. Mas fora disso, quando amanheceu e a gente saiu para procurar onde tinham caído as bombas, saiu viajando não só pela cidade, mas pela periferia de Lviv, você viu, eu falei, mas essa cidade, comparada com a cidade brasileira, isso é um luxo, cara. Você não viu uma favela, você não viu um pobre. Perto do lugar onde caíram as bombas, eram conjuntos, prédios altos, limpíssimos. Não tinha nada, sujeira nenhuma no jardim, não tinha nenhum sinal de decadência nos prédios, janela quebrada, prédio mal cuidado, nada disso. E as pessoas muito educadas, pouca gente falava inglês. E quando você vai na cidade, uma cidade de 1000 anos, fica uma cidade do tamanho de Juiz de Fora, eu diria, em termos de população, e mesmo de área metropolitana, impecável. Impecável. Você passei 10 dias lá sem ouvir
nenhuma buzina, o que já me impressionou, que você chega e não vê buzina nenhuma. Não tem, a não ser um cara educadamente avisando o outro, eu estou aqui atrás. Não tem buzina, não tem briga, não tem nenhum, não tem drogado, não tem pobre, não tem ninguém pedindo esmola. E estava em guerra. Em guerra, mas ali em Lviv você não via nenhum sinal de destruição. guerra. Em compensação, em Kiev, a capital estava sendo massacrada, eram os russos que estavam chegando e não conseguiam entrar. Então, bombardeavam a esmo, o que eles estavam conseguindo? Eles ficaram atolados, achando que ia ser um passeio até a capital e se estreparam. Lucas Mendes e Fernando Rocha. Alguns poucos segundos, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho no canal Viver Brasil com o especial Lucas Mendes.